Olá pessoal, bem, essa questão pede para a gente determinar a velocidade final da bicicleta depois que ele mudar de uma catraca de 6 centímetros para uma outra de 4,5 centímetros. A velocidade da bicicleta coincide com a velocidade de rotação de um ponto na borda do pneu, que eu vou chamar de ponto C. Então, a velocidade da bicicleta coincide com a velocidade do ponto C. E a velocidade do ponto C é 2π vezes o raio do ponto C vezes a frequência do ponto C. Mas a frequência do ponto C é a mesma frequência do ponto B. E o ponto B é um ponto que gira na borda da catraca. A catraca da bicicleta gira junto com a roda de trás. Então, os pontos B e C girando juntos, eles têm o mesmo período e, consequentemente, têm a mesma frequência. Para nós descobrirmos a frequência de B, nós vamos pensar primeiro na frequência de A. E o ponto A é um ponto que está na borda da coroa. Os pontos B e A, eles possuem a mesma velocidade linear, pois a velocidade deles é a mesma velocidade da corrente da bicicleta. A velocidade linear do ponto A é 2π vezes RA vezes FA. E a velocidade linear do ponto B é 2π vezes RB vezes FB. Lembrando que o raio do ponto B é o raio da catraca. É esse raio que vai mudar de 6 para 4,5 centímetros. Eu vou simplificar aqui os dois π's e vou achar que a frequência do ponto B é raio de A vezes a frequência de A dividido pelo raio de B. Bem, essa equação que determina o valor da frequência de B, nós podemos substituí-la aqui, já que a frequência de B é igual à frequência de C. Nós vamos ficar assim, a velocidade da bicicleta será 2π vezes o raio de C, e no lugar da frequência de C, nós vamos colocar isso aqui, olha, raio de A vezes a frequência de A sobre o raio de B. Bem, galera, vamos pensar no seguinte, 2π é uma constante. Raio de C é o raio do movimento do ponto C, que é o raio da roda da bicicleta. Isso também não será modificado. Raio de A é o raio da coroa, que também permanecerá constante. A frequência do ponto A é a frequência do movimento dos pedais, que ele disse permanecer a mesma, nesse momento em que ele fala que a velocidade angular dos pedais é a mesma. Então, todos esses valores permanecem constantes. Quando eu diminuir o raio da catraca, que é o raio do ponto B, nós vamos aumentar a velocidade da bicicleta na mesma proporção. O problema é que isso vai gerar um pouco de dúvida. Quando o raio diminui de 6 para 4,5, ele diminuiu de 3/4. Se eu diminuir o raio de 3/4, a velocidade da bicicleta aumenta quantas vezes? Quando o número é picado, fica mais difícil da gente entender. Então, galera, vamos pensar num número redondo, só para vocês entenderem melhor. Se o raio caísse na metade, o raio cair na metade não é a mesma coisa de multiplicar por meio? Se esse raio cai na metade, você multiplicaria a velocidade da bicicleta por 2, já que são grandezas inversamente proporcionais. Só que o que aconteceu aqui não foi do raio cair na metade. O raio caiu para 3/4. Então, ao invés de multiplicar por 3/4, esse cara nós vamos multiplicar por o inverso. Ou seja, nós vamos multiplicar por 4/3. Ou seja, a nova velocidade da bicicleta é a velocidade velha multiplicada por 4/3. Como a velocidade velha era 12 vezes 4/3 vai ser aproximadamente 16 km por hora. Essa é a nossa resposta.